Vamos dar antena à columbofilia, como já temos feito há um tempo a esta parte, em que vamos falando da columbofilia, tentar divulgá-la, tentar promovê-la e, acima de tudo, tentar com que não haja, entre aspas, guerrinhas, que sejam todos a remar para o mesmo lado. É esse o sentido também da rádio, tentar promover a columbofilia pela sua maneira de estar, pela amizade que há entre os columbófilos, para que as coisas em tempos difíceis se consigam ultrapassar de uma melhor diferença. Para já vamos começar com Carlos Aniceto, ele que faz parte da Sociedade Columbófila de Torres Vedras, que desde já saúde. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Duarte. Em relação a este ano de 2012-2013, como é que as coisas para já estão a correr na Sociedade Columbófila de Torres Vedras? De momento as coisas estão a correr bem. Neste momento estamos a proceder aos recenseamentos. Temos já, até à sexta-feira passada, 33 recenseamentos efetuados, o que nos deixa uma boa perspectiva para o futuro. Mas vamos ver, ainda falta mais esta semana, até sexta-feira. Mas eu tenho esperança que os columbófilos vão ser praticamente os mesmos, talvez mais alguns que a época passada. Portanto, expectativa em tempo de austeridade, expectativa mesmo assim positiva para que as coisas se mantenham num nível agradável na Sociedade Columbófila de Torres Vedras. Sim, a columbófila aí em Torres Vedras, principalmente na Sociedade Columbófila de Torres Vedras, prima por, nestes últimos anos, ter geralmente os mesmos concorrentes e, atendendo à conjectura económica do país, não temos tido razão de queixa até o momento. Vamos ver como é que vai ser daqui para a frente. Columbófilos que, a partida, nesta altura, à altura do defeso, as coisas estão a ser preparadas e tu, particularmente, como columbófilo também, a preparar a campanha para 2012-2013. Sim, neste momento estamos no final da muda da pena. Começa-se agora a fazer os preparativos para a pré-campanha. Até este momento não tem havido assim problemas de maior a nível de doenças, e mesmo nas colónias que eu tenho conhecimento há um columbófilo ou outro com problemas, mas ainda está tudo a correr na normalidade. Qual é para já o teu efetivo? É assim, eu sou um columbófilo por norma. Tenho uma maneira própria de praticar a columbofilia e costumo dizer que não sou exemplo para os outros. Mas eu geralmente parto com 120 pombos na equipe principal, 130, mais ou menos. Este ano há de ser à volta de 120. Depois tenho uma segunda equipa que tem geralmente mais alguns efetivos, porque é composta quase sempre só por borrachos. Mas está tudo de saúde, está tudo a andar bem. As perspectivas são as melhores. Agora vamos lá ver isto. Uma época anterior boa não quer dizer que na época seguinte seja igual. Portanto, a época anterior, como tu disseste, acabou por correr bem para o Carlos Aniceto. Sim, foi uma campanha que eu voltei a ser campeão, já fui campeão nos últimos 3 anos. Sempre com dificuldade, eu não posso dizer que cheguei ao fim, que ganhei à vontade, não aconteceu isso. O columbófilo que disputou o campeonato comigo, que foi o Salvador Ferreira, entre aspas, deu-me um aperto assim na parte final, mas depois com calma e recorrendo ao meu veterinário do costume, consegui dar a volta à situação. Outra pergunta que te faço, e como estás inserido também nesta... Há aí alguns, vamos dizer, alguns diferentes, alguma incerteza. Como é que vês o futuro da Zona Oeste? É assim, em relação à Zona Oeste, neste momento o futuro está um bocado indefinido. Eu não posso adiantar muita coisa, que também não sei muita coisa. Isto voou-se nestas últimas 9 campanhas dentro de um determinado molde. Parece-me que a partir deste ano que vai ser em molde diferente, mas só a partir de sábado, este sábado, que penso que vai ser dia 16 ou 17, penso que é 17, vai haver uma reunião da Zona Oeste e então é que vai ficar tudo definido como é que vai ser. Seria bom também estas associações estarem interligadas com a Associação do Distrito de Lisboa? Não faz outro sentido. A associação é a associação e as coletividades têm que se reger pelas normas da associação. Em relação à associação, acho que eu pessoalmente não tenho nada a dizer da associação, e a Zona Oeste também não. Sempre temos trabalhado bem em conjunto. As pessoas entendem-se. Agora este ano querem que isto se calhar
vá trabalhar nos moldes diferentes e cá estamos para ver o que é que isto vai dar. E no teu ponto de vista, que opinião é que tens? A minha opinião neste aspecto acho que como tem funcionado bem. Mas se for para a CDL também acho que vai funcionar bem. Porque funciona mais ou menos nos mesmos moldes que funcionava a Zona Oeste só em si. E portanto acho que tem pernas para andar, é uma questão das pessoas falarem. Portanto, a columbofilia na região oeste está salvaguardada e os columbófilos estão também ligados para que ela vá num patamar de positivo, de ascensão e que as coisas corram bem, é assim? Sim, eu penso que sim. A ascensão a nível de praticantes é que me assusta. Agora, nos moldes que a campanha irá decorrer, eu penso que vai haver um acordo entre a CDL e a Zona Oeste e isto vai andar para a frente como sempre tem andado. E a Sociedade Columbófila de Torres Vedras está também ao lado para que as coisas se resolvam no bom sentido? Exatamente. A Sociedade Columbófila de Torres Vedras sempre quis fazer parte da resolução e nunca do problema, e é assim que vai continuar a ser. Como é que tu vês a atualidade da columbofilia em Portugal? Bem, aí é que me assusta um bocado. Eu, como já disse atrás, não tanto a nível da Sociedade Columbófila de Torres Vedras, em que ano após ano temos mantido os columbófilos que temos. Agora, a nível nacional, em que se fala que há coletividades que nem sequer têm hipótese de arrancar, por causa agora também da obrigatoriedade da apresentação do modelo 22. Quer dizer, isto vai-se complicar um bocado, a conjectura é má, as pessoas estão com grandes dificuldades. E eu queria ser otimista nesse aspecto, mas não estou neste momento. Portanto, esse modelo 22 acabará por ir complicar um pouco as associações. Exatamente. Neste caso as coletividades, porque a maior parte delas não tinham escrita organizada. Isso vai ser uma obrigatoriedade e vai complicar a situação. Portanto, mas temos em conta que a campanha está mais mês, menos mês para arrancar, lá para janeiro, se a memória não me atrai soa. As coisas estão a ser preparadas, ainda vai tudo a tempo para que se consiga fazer uma grande campanha, mesmo com essas incertezas, mesmo com esses medos. A Zona Oeste tem capacidade para dar a volta por cima e conseguir fazer uma grande campanha? Eu tenho essa esperança, que sim, mas como eu disse atrás, só a partir de sábado é que as coisas vão ficar mais ou menos previamente definidas. Até lá, eu estava-lhe a dizer aqui que penso de uma maneira e depois vai ser resolvido de outra, ou penso de outra maneira e vai ser resolvido desta. Eu não sei. Mas eu penso sim que as pessoas são pessoas de bom senso, são pessoas que já nos outros anos falavam, vão continuar a falar. Podem ter algumas divergências, mas eu penso que não são divergências que não se possa ultrapassar sentando-se à mesa. Olha, Carlos Aniceto, eu resta-me agradecer-te a tua disponibilidade para falar um pouco da columbofilia e, nomeadamente, para terminar, aquilo que te pergunto é o que é que esperas tu, pessoalmente, para a campanha que aí se avizinha? É assim, nesta altura do campeonato, em que isto está prestes a arrancar, o columbófilo tem sempre a sensação de que este ano é que vai ser, que este ano é que vai correr tudo bem, que vai fazer uma grande campanha. Mas eu sou sincero, eu gosto de ver sempre o arranque da campanha, as primeiras provas de velocidade, começando a entrar dentro dos meio-fundos, e aí o columbófilo já se começa a perceber melhor do que é que pode fazer. Eu pessoalmente tenho sempre perspectivas, porque eu trabalho bem todos os dias no meu pombal. Agora, se depois as coisas vão calhar bem ou não, isso aí, só com o tempo é que a gente pode dar essa resposta. Mas eu tenho sempre essa esperança que isso venha a acontecer e que consiga realizar uma boa campanha. Então esperas bem também que na próxima sexta-feira tudo seja resolvido em abono do termo, para que as coisas na Associação na Zona Oeste corram a bom porto e que quem fica a ganhar sejam as coletividades que nelas estão inseridas. Eu tenho a certeza que isso vai acontecer. Não tenho dúvidas. As pessoas, tanto da parte da Associação como da Zona Oeste, falando, acho que as coisas se conseguem compor e pronto, trabalhar de maneira que seja bom para ambas as partes. Não estou a ver que haja qualquer problema nesse sentido. Há sempre uma outra divergência, mas as pessoas em questão não merecem uma maior confiança e credibilidade. É mais um para ajudar a columbofilia? Sim, eu estou sempre disponível para ajudar
noção dos problemas, tanto a nível de coletividade como Zona Oeste, como a CDL, e nunca na vida, mas mesmo nunca, quer ser parte do problema. Carlos Aniceto, obrigado por este teu parecer. É sempre importante, ao mesmo tempo, também ouvir da parte da Sociedade Clube de Torres Vedras também que estão em sintonia, que as coisas têm que andar no sentido que chegue a bom porto. E provavelmente para esta época, de certeza que vamos ter uma época muito boa no que diz respeito à competição na colombofilia, respectivamente falando. Um abraço para ti e obrigado. Igualmente, Duarte, e um abraço grande para vocês todos e para a Rádio Lages. Com Carlos Aniceto, da Sociedade Combófila de Torres Vedras. Vamos falar agora um pouco da Sociedade Combófila de Lourinhã e, se me permite, quiser, depois falamos então do Elite Club do Cadaval. Primeiro que tudo, agradecer a vossa disponibilidade em tempo de domingo, em tempo de família. Sabemos que o trabalho durante a semana às vezes não facilita, e estar aqui também é um sentido de gosto pela colombofilia e ao mesmo tempo partilhar alguns dos vossos momentos para connosco. Sérgio, a primeira pergunta que te faço, e a primeira pergunta que fiz também ao Carlos Aniceto, como é que está a cidade colombofilia de Lourinhã? Ora, antes de mais nada, as boas tardes para ti, Duarte, e aqui para o Quinzé. A Sociedade Combófila de Lourinhã está numa situação estável, tanto económica como de colombófilos. Começa a trabalhar novamente para a campanha 2013 para alguns projetos novos, mas, como é óbvio, nos tempos em que correm, mais do que nunca, tem que se ponderar bem nos passos a tomar. Sociedade Combófila de Lourinhã, a quem tu presides, e a época que passou, já tínhamos falado há um tempo esta parte, a época que passou para os colombófilos, correu bem? Sim, eu penso que sim. O feedback que eu tive dos colombófilos, se calhar na parte desportiva não foi muito agradável, porque a minha colónia teve antes uma postura bastante superior aos outros anos que vem passado, mas, como eu costumo dizer, tal e qual como tinha dito no ano 2011, em que Délio Matias tinha feito uma campanha fenomenal, cabe-nos a nós, ano após ano, aceitar estes desafios em superarmos sempre cada vez mais. Então, não só como os colombófilos, nomeadamente, particularmente também para o Sérgio Oliveira como colombófilo, as coisas também correram bem na Lourinhã? Sim, correram bem. Eu costumo dizer que tenho sempre uma certa dificuldade em falar em fazer uma autocrítica a mim próprio. Eu tento todos os anos, tal e qual como faço na vida todos os dias, arranjar desafios e ir sempre andando nas coisas com bastante orgulho. Na verdade, já tinha ganho várias vezes vários campeonatos, e não vou esconder que era objetivo meu, num ano apenas, ganhar todos os campeonatos que havia em disputa. Por curiosidade, até tive o cuidado de ver, em 29 anos de existência, é a primeira vez que tal acontece. E além disso, além da Lourinhã, participo também aqui no clube dos amigos aqui do Cadaval, que é um clube em que eu também tento me chegar o mais possível lá para a cabeça, mas onde eu considero que se calhar é praticamente uma das melhores coletividades do distrito em termos de praticantes fortíssimos e de um alto nível, e aí eu também saí bastante satisfeito. Já que passaste a bola, é claro que se pode perguntar ao Quinzé como é que as coisas vão no Elite Club do Cadaval, sendo uma das associações mais jovens, e lembramos, pronto, devido a algumas situações menos boas que aconteceram, que não vale a pena estar a retratá-las, o que é facto é que vai de vento em popa. Exatamente. Ano após ano, a nossa intenção é sermos cada vez mais fortes, e é o sítio indicado para testar colónias e pomos. Em relação aos colombófilos, como é que decorreu a nível competitivo a época que terminou? Um elemento, quanto a mim, talvez, se não mesmo o melhor do distrito de Lisboa, sou Fialho, do Pombal Azul, campanha
enfim, no mínimo espetacular, com uma classificação que eu nunca tinha visto e alertei inclusive lá no site do clube. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, nono, décimo, quer dizer, era uma coisa que não dá hipótese, e quando estamos a falar com excelentes concorrentes de outras coletividades também. Quer dizer, falaste comigo desse Clube-Bófilo, com bola azul, e está na Elite Club do Cadaval. O que é que se deve a essa situação, dessa harmonia tão acentuada no que diz respeito aos pomos em si, e nomeadamente essa campanha que tu disseste que foi irrepreensível? É assim. Como entendido que és na matéria, provavelmente tens alguma coisa a dizer. Não, eu não sou... Em relação aos outros dois, eu sou o mais fraquinho, porque estou a falar entre campeões. É assim, o Elite Club, acima de tudo, prima pela competição, à procura sempre de melhor, com ideias que, no mínimo, sejam em favor do desporto, que para mim é um desporto que tem tudo de bom, embora às vezes seja um bocadinho maltratado. E, se calhar, a essência que a gente tem ali é trabalhamos como uma família. Não quase como um grupo, aquilo é uma família. Eu ainda hoje tivemos a comemorar o São Martinho com concorrentes que tiveram lá, da Venda do Pinheiro, da Malveira, da Ericeira. Enfim, recebemos de braços abertos quem quer que seja que queira competir connosco. Não temos objeções a ninguém. Sabemos também que o Elite Club do Cadaval vai ter a sua apresentação, neste caso a sua distribuição de prémios, no próximo dia 2 de dezembro. Já não falta muito. Alguma ansiedade também? Como é que as coisas estão a ser preparadas? Não, eu em relação a Torres Vedras, onde fui com muito respeito e com muito gosto de presidente, dei o que pude, não vou ter a grandeza das festas do Elite em relação às Torres Vedras, em que juntávamos, enfim, 300 e muitas 400 pessoas, em que chegou a ser o cartão de visita do Dr. Zé 13, portanto o presidente da Federação, pelo mundo fora, em que ele dizia sempre Torres Vedras, pronto, não estou lá, não posso falar agora por essa festa de Torres Vedras, falo pela do Elite, será dia 2, há imagem quase de certeza do último ano, vai ser uma boa festa. É com uma frase que já também é habitual, columbofilia para nós é festa. É festa, é também os amigos, é também a camaradagem, é também os outros convidados das outras associações que fazem o composto de uma harmonia, que é aquilo que, quer queira, quer não, todos quererão o bem da columbofilia. Haverá sempre, como num rebanho, algumas ovelhinhas que estão um bocadinho mais desmalhadas, mas esse tem que se entregar também àqueles que querem o bem. É isso tudo. Eu às vezes dou este exemplo. Uma pessoa pode ter um bom campo de trigo que dá sementes, enfim, grão, trigo espetacular, mas se a gente às vezes descura um bocadinho esse terreno, há ervas daninhas que vão aparecendo e que, se não forem tratadas, dentro de pouco tempo, em vez de trigo, a gente pensa que tem trigo e temos joio. E eu aí, por norma, às vezes tenho que ter aquele feeling de paciência, enfim, e de perceber que não é aquele o caminho, e neste momento o Elite Club, fica a aguardar por aquilo que há bocado ouvi aqui assim. Sábado, se calhar, dia 17, enfim, pode passar um bocadinho outra vez, se calhar, por história, enfim, na Zona Oeste. Vamos ver. Quisei, em relação à campanha aqui de Cerezinha, como é que estão a preparar as coisas a nível de Elite Club e a nível pessoal, como Columbófilo? Como qualquer outra, a expectativa é grande e a minha é muito elevada. Em termos de brincadeira, os meus adversários sabem que eu estou a jardinar à frente do Pombal, que eu disse, este ano vou-me atirar ao chão. Cuidem-se, mas isto é sempre em tons de brincadeira. De resto, em relação ao Elite, estamos na parte de recenseamentos, não perspectivo que haja desistência à partida. Pelo contrário, também há pelo menos mais uma entrada de um concorrente novo, mesmo a insistir. E aguardamos com calma até o dia 15. Há pouco o Carlos Aniceto falou no modelo 22. Também o preocupa assim? Quer dizer, no fundo preocupa toda a gente, mas eu não tenho que preocupar, porque isto é uma secção columbófila do Atlético Clube
portanto, do Cadaval, que está registado nas finanças e que tem o modelo, portanto, eu não vou ter qualquer problema nisso. E não acha ao mesmo tempo também que estas associações, tudo o que diz de desporto, nomeadamente a clubofilia, podiam ser um pouco mais ajudadas por quem tutela a toda esta situação? Claro que sim. Eu acho que, enfim, dentro daquilo que me chegou, até a própria pessoa hoje que fica à frente de um clube, de uma coletividade, de uma sociedade, em que põe em causa, inclusive, o património, portanto, sendo ele o presidente, se houver falhas, enfim, fiscais, as pessoas pensam duas vezes e acaba-se um bocado a carolice e a pessoa, se calhar, vai pensar duas vezes antes de assumir um cargo e não se dá para chatear. Só faz com que haja, se calhar, aquela parte de dirigismo mais amador e terá que ser um mais profissional. Sérgio Oliveira, falamos nesse modelo 22, é sempre importante, a opinião do Quinzé é a opinião dele, provavelmente de alguns dos colombófilos que fazem parte do Elite Club do Cadaval. Qual é a tua opinião? A minha opinião vai no sentido de... Eu trabalho desde miúdo, se é assim, com dirigentes da Lourinhã, e tive sempre a sorte de trabalhar com pessoas muito responsáveis. Deu-me um bastante agrado quando acompanhava as primeiras reuniões na altura da fundação da Zona Oeste, em que na altura era exigido alguma documentação e em que vi que a Lourinhã estava um bocadinho à frente aí. Isso fruto de um ex-presidente que nós tivemos, que é hoje o nosso sócio número 2, o Sr. Cristiano Calado, tanto que deu bastante estrutura à coletividade, tanto nós já bem fechados e escritos nas finanças e isso tudo. Quando soubemos este ano das alterações, portanto não foi assim muito difícil, portanto apenas tivemos que acompanhar as novas leis e pôr a situação novamente toda como era exigida atualmente. É claro que me preocupa, entre aspas, preocupa-me em ter sempre cada vez mais as coisas tudo como deve ser, mas preocupa-me essencialmente muitas vezes a falta de informação. Eu penso que por vezes, e a crítica pode ser ou não saudável, como eu costumo dizer, podemos fazer muitas críticas à nossa associação como nossa entidade-mãe, mas penso que aí o nosso presidente teve um papel, penso que bastante importante. Em altura de vida, assim que teve conhecimento de pôr no site da associação, de nos informar até, e portanto é óbvio que é como o Quinzé dizia, cada vez traz mais responsabilidade a quem as dirige, e basta ver que atualmente já tenho informações que temos já 6 baixas no distrito de Lisboa, porque as pessoas não estão para assumir cada vez mais a responsabilidade. Mas pronto, é como eu digo, penso que também é um fator de condução das coletividades de pessoas aqui que eu conheço em minha volta, já serem bastante responsáveis e levar as coisas no bom caminho. Já que estamos a falar nessa situação de contribuições, de finanças, sabemos que o Sérgio é também empresário, nomeadamente também o Quinzé. E uma pergunta que te faço, não diretamente ligada à clubofilia, mas que acaba também por inserir tudo no mesmo saco, se é que me permitiu o termo. Como é que vês a atualidade da austeridade que temos no nosso país, como empresário, como clubófilo, como presidente de uma associação? Como é que vês tudo aquilo que se passa em no nosso país neste momento? Pronto, eu vendo as coisas assim um bocado de ânimo leve, e eu acho que falta, se calhar no nosso país, falta conhecimento a pessoas que estão em certos cargos, entre eles se calhar do governo, daquilo do que é o dia-a-dia das pessoas. Porque eu dou o exemplo, é uma gota no oceano, eu não giro a coletividade da Lourinhã ou até a minha casa comercial, que são madeiras, só com números. Eu tenho pessoas que trabalham para mim, tenho clientes, e essas pessoas são importantes em várias facetas. Aquilo que eu na verdade vejo, e tenho uma situação que para mim é muito importante, que trabalho com o meu pai desde os 12 anos, e é aquilo que falo todos os dias com o meu pai, depois de passar tantas crises, o que é que ele nota diferente?
E ele refere-se precisamente a isso. A falta de aposta nas pessoas e a falta de sensibilidade àquilo que é o dia-a-dia. Eu vejo os problemas da clombofilia tal e qual como vejo no nosso país. Vai-se fazendo erros atrás de erros e depois chega uma altura que a gente tem que começar a ver que aquele caminho está errado. E tem que se alterar o caminho. E penso que aí é a mesma coisa. Eu até posso desabafar um bocadinho que isto nos pomos é como na minha vida social. Eu gosto de ser português, gosto da minha profissão, que é as madeiras. Nos pomos gosto de ser clombófilo, adoro os pomos, mas cada vez estou um bocadinho mais cansado das pessoas. E esse penso que é o problema principal. Quinzé, que opinião é que tens? A mesma pergunta que fiz ao Sérgio. Eu estou de acordo com aquilo que ele disse e, sem dúvida, portanto, o reflexo do país pode, a curto prazo, ter influência neste desporto. Este desporto, em tempos, eu quando entrei, isto é um exemplo. Em Torres, na altura, 80 concorrentes e havia 4, 5 para discutirem um lugar, porque o resto era o gosto por ver os pombos chegar de prova. Passado meia dúzia de anos, eu constatei que era precisamente o contrário. Meia dúzia que tinham gosto pelos pombos chegar e quase todos queriam ganhar, fosse de que forma fosse. E isso aí, enfim, não fazia nexo, e é aquilo que se está a passar hoje no Elite Club. Cada vez há mais esse intuito, digamos assim, de valorizarmos o pombo e divertir-nos, se esquecer a parte da crise que tão apregoada e falada e é visível. Cortamos em muitas coisas. Não damos prémios monetários, por exemplo. Não fazemos com que, pagamos para limpar. Não, senhora, vamos nós limpar. Enfim, por forma a reduzir os trabalhos que tivessem que ser pagos e por forma a voarmos todos da mesma forma. E no fundo é a cultura que a gente tem lá, é que o primeiro tem um troféu no fundo idêntico ao do último. A única coisa que muda mesmo, porque pagam todos igual, recebem todos igual, é primeiro lugar e o outro que foi o 30º, o 20º, pronto, tudo por igual. Portanto, cada vez damos mais gosto e mais apreço ao pombo, à família em si, que ainda hoje, e provavelmente a esta hora, continuam na água, pé e nas castanhas, à minha espera. E isso é que me também faz, enfim, fazer com que eu ande neste mundo do dirigismo a custo zero, só por carolice. Nunca ganhei nada em lado nenhum, disponibilizei-me sempre, podem contar, sempre comigo, porque eu não gosto de pombos, eu sou louco por pombos. Portanto, ser louco por pombos é caso para me perguntar a mim próprio o que é que uma pessoa louca por pombos, entre aspas, faz pela clombofilia. O que é que faz? Eu vou-lhe dar um exemplo, muito recente. Ontem, numa brincadeira, sem contar, vendi uma arma de caça com a mesma idade do Clube de Torres, lá estou a falar em Torres, de 1947. E sem querer, mostrei os pombos a uma pessoa, que não sei a idade, mas aparenta ter na casa de 40 anos, e começámos a conversar, e daqui e dali, olha, estás a ver, aqui está um bom desporto para mim. Eu disse, olha, meu amigo, você não me conhece, mas se for ao site do Elite Club, diz lá, eventos, e diz, é um desporto sensacional, daqui e dali, leia aquilo, e no final faça um pombal que o Elite Club oferece 50 borrachos para vir competir. Aceitou na hora, a responsabilidade é minha de ter que arranjar 50 borrachos para o ano, para o rapaz vir. Se houvesse mais, não sei se estão a acompanhar. Portanto, isto é uma forma de incentivar e de trazer mais pessoas à clombofilia. Já hoje, neste almoço, as pessoas disponibilizaram-se, não tens problemas, arranjas os 50 borrachos à vontadinha e queremos dar o melhor para a pessoa entrar e ficar, prontos, com gosto na clombofilia. Sérgio, de facto são situações que são de enaltecer e são em promoção da clombofilia. 50 borrachos é algo significativo, é quase meia colónia, se pode assim dizer. Sim, estas situações são sempre de enaltecer, sem dúvida, e isto é assim. O desporto clombófilo, eu costumo dizer que há certos esportes, começa-se a andar neles, vai-se andando.
pode-se não gostar muito, leva-se aquilo mais ou menos a sério. Nos pombos não, a gente ou gosta na verdade dos pombos ou detesta os pombos. E os pombos têm a vertente também da família, porque, como o Quinzé disse bem, não é só o columbófilo que está envolvido na columbofilia, é que a família automaticamente está envolvida na columbofilia também. O Sr. António Luís Gaurão costuma dizer, e bem, o columbófilo, todos os dias, quando chega à casa, antes de ir a casa, a primeira coisa que ele faz é ir ao pombal. Isto é real. Portanto, isso aí demonstra bem o amor que nós temos aos pombos. Temos o amor à nossa família, que é uma coisa bastante distinta, temos o amor aos pombos. Nós, quando falamos do amor aos pombos, é o quê? É aquilo que nós sentimos no dia-a-dia. É muito importante um impulso destes, como o Quinzé acabou aqui de dizer, mas a columbofilia tem que ser vista de uma maneira que, e eu tento transmitir, eu ainda há 2 anos venho a acompanhar 2 miúdos na Lourinhã, penso que não tem esse amor verdadeiro aos pombos, prontos, mas eu costumo dizer, aproveitar-se já ali um miúdo. O outro miúdo, na verdade, vejo que ele vai ter futuro na columbofilia. E isto porquê? Porque eu vou tentando sensibilizar, tal e qual como me fizeram a mim, que é, o ser-se campeão nos pombos é um trabalho de anos. E é um trabalho de paciência, é um trabalho de nós termos muita atenção, irmos aos pormenores, porque hoje e tu, por exemplo, tu, Duarte, tens noção que 50 pombos são uma colónia. Hoje pode-se dizer que isso é uma colónia. Sem querer aqui apontar nomes, pode-se dizer que vindo de columbófilos do elite, automaticamente é uma colónia assegurada com um nível altíssimo. O que tem que se incutir nessas pessoas é que, na verdade, com essa colónia é aí que ele tem que construir as bases para, em anos próximos, 2, 3 anos, se assumir então como um verdadeiro columbófilo. E eu penso que, caminhando assim, acho que estamos a contribuir para que a columbofilia, ao contrário que muita gente diz, e eu isso sou 100%, a columbofilia nunca vai acabar. E aí, falando no Quinzé, e com as palavras do Sérgio, é assim, cativa-se alguém para ir para a columbofilia, há matéria-prima para que essa pessoa em causa vá para a columbofilia, e depois também há a certeza que, neste caso no Elite Club, sabendo os columbófilos que lá estão, o grande efetivo de qualidade que irão ter, ou seja, está assegurado praticamente, se a pessoa trabalhar como deve ser, diante das palavras do Sérgio, ter ali uma colónia para se bater também pelos lugares cimeiros. É assim, eu ontem, quando falei com pratos, só sei que se chama José Amaro e das Figueiras, portanto, tivemos 30 minutos, 40 minutos no máximo a falar. Sei que ele a maneira como ele viu as coisas que eu tinha ali, aquilo quase que o contaminou. E disse ele ao Amaro, no dia que chegar-te o primeiro pombo, tu até vais tremer todo. E como ele era caçador, disse que ele foi comprar uma arma, e quando se mata, sei lá, a primeira peça de caça grossa, a primeira perdiz, há sempre uma coisa que nos marca, e isso vai de certeza absoluta deixar marca. Mas, assim como disse há bocadinho do outro, eu consigo-lhe também ainda dar outro caso. Há 3 anos era um columbófilo que se perdia, António Luís dos Santos, na Gíria ou Carqueja, em que estava a vender os pomos, e eu disse, seu Palermo, o que é que tu estás a fazer, pá? Uma colónia, como o Sérgio disse, demora-te anos a fazer, tens uma colónia e estás a destruí-la? Então, não tem ninguém daqui, dali. Falaste com um tipo ali de São Pedro, pá, tem pomos. De São Pedro és tu. E perguntaste-me se eu vinha, ou se eu tinha capacidade de te trazer. Não. Então, olha, não fosses burro, eu venho-te buscar e venho-te pôr aqui a casa a troco de 0 cêntimos. Não quero 1 cêntimo de gasolina, de nada. Foi um columbófilo que não se perdeu há 3 anos porque lhe dei a mão. Sei que ele não é... se calhar deste-lhe a mão porque era um dos fracos. Que é. Não, senhor. Continuo e sempre nessa perspectiva de à procura do melhor. Esse rapaz que falou ontem comigo, esse José Amaro, desde o Pedro Barardo ao Eduardo Bernardes, a todos os meus amigos, eu vou-lhe pedir e tenho a certeza que vão dar o melhor para que seja mais um que fique entre os melhores na columbofilia da Zona Oeste.
Mas ele está uma situação, vamos fechar, não é relevante, mas é assim, provavelmente deste a mão, boa vontade, bom grado, mas houve logo qualquer coisa que é como disseste há pouco no campo de trigo, a ver qualquer joio, a ver logo qualquer, a mandar logo ali a ver, mas há situações que às vezes, que eu tenho, que são reais, e às vezes prefiro nem as comentar, porque são de muito mau gosto na columbofilia. Desde-se dizer num leilão que este pombo é da família daqueles, que são pombos campeões, em que a pessoa gasta dinheiro, e às vezes não era pouco, e com esforço, com sacrifício, e isto num columbófilo que era o primeiro ano, e isto passou-se em Torres Vedras, não estou aqui não quero falar em nomes, e quando a pessoa foi ter com o columbófilo, a quem a mãe, com esforço, enfim, mandado por António Luís Galrão, compra aquele pombo, que aquilo foi de um campeão, e daqui e dali, foi lá e disse: você está a brincar comigo aqui? Acha que alguma vez punha um pombo desses no leilão? É só de acordo, o resto não tem mais nada. Isso não se faz. Acho que é com esses atos que metem as pessoas fora da columbofilia. Claro que o miúdo ao fim de 2 anos estava fora. Mas por isso por vezes as pessoas pensam que a pessoa em si fica toda contente porque ele está-me a dar isto, está-me a dar aquilo, quando o outro, em vez de lhe estar a dizer que é aquilo que eu faço, o meu amigo vai ao pombal e escolhe, estás à vontade, estão-lhes a dar, é quase às vezes, desculpe o termo, lixo. Porque é um adversário, é um concorrente direto. O que é isto? Estás maluco? O quê? Toma lá, mano. Isso desmotiva depois a pessoa, e quando se apanha uma coletividade forte, que capacidade é que ele tem de, enfim, marcar uns pombitos. Mas por isso cá estão aqueles que são loucos, entre aspas, pela columbofilia, para ver essas situações menos próprias e menos dignas que é no desporto da columbofilia, como há nos desportos. E há, de certeza, noutros desportos também. O ano passado, e desde já é lógico que eles não me estão a perceber, tivemos 4, olha, o Sérgio está aqui presente, 4 columbófilos belgas que tiveram lá no Elite. Uma coisa inesperada, uma brincadeira que podem ver no nosso site, com fotos que temos lá, e em que perguntaram-nos quantos columbófilos éramos. Mais ou menos 20, porque alguns eram dublagens, portanto, 20. Então a gente vai oferecer 20 borrachos para vocês, um para cada um. E em que eu sei que mandaram pombos em que, por exemplo, e o Eduardo conhece, da colónia do Rachas, Eric Honoré, Verstrato, um nome de respeito, em que eles fizeram questão de oferecer, e a gente também. Eu, pessoalmente, farei questão que eles, e já fiz o convite este ano, que venham cá ao Elite com as condições que criámos depois desses borrachos, e, enfim, a ver outra vez aquela confraternização, que aquilo foi no mínimo, sem sabermos, sem entender mais a parte de gesto e disso tudo, mas bebemos uns copos. Enfim, foi um dia daqueles que marca a columbofilia, no meu caso. Agora, puxando um braço à nossa sardinha, neste caso aqui, o Conceito de Monte Graça, onde o Ricardo Rachas é columbófilo no Elite Club do Cadaval. Como é que é este columbófilo? Este columbófilo foi só o campeão de fundo, não é? Foi columbófilo no último ano, antes de se formar o Elite Club, em Torres Vedras. Portanto, não é uma colónia qualquer. Tem que ter peso, tem que ter força, tem que ter quantidades também, como o Sérgio há bocado falou, mas acima de tudo ter bons pombos e conhecimentos, e não foi por acaso que ele ganhou. E depois tem o pai, o Bento, e tem o filho também, da capacidade, da inteligência também, saber ao mesmo tempo que as coisas funcionam, e tem também a mãe, que eu ia falar. Também uma das principais obreiras dessa situação. Exatamente. É importante, Sérgio, dar agora um pouco mais de antena ao Sérgio, é tudo por igual ao mesmo tempo. Aquilo que o Quinzé aqui falou é importante, até incentivar as pessoas, cativá-las e ao mesmo tempo fazer com que passem a mensagem que a columbofilia é um desporto importante, é um desporto de bem-estar, é um desporto da família, é um desporto de amigos. É isso que vocês querem? Sim, sem dúvida. Eu partilho também de algumas coisas que o Quinzé disse. Isto é assim, todos nós, o que nos enriquece é ter estas experiências ao longo da vida, e eu posso-te dar o exemplo na Lourinhã, comigo próprio.
Eu tenho um clubófilo na Lourinhã que me marcou muito desde miúdo, que foi o Aloísio Mergulhão, que a uma certa altura da vida dele volta novamente para imigrante de França. Marcou-me bastante a falta dele, as situações que eu trocava opinião com ele, portanto houve ali um vazio. E tive a felicidade de ele voltar novamente ao nosso país, há cerca de 4 anos, em que é o meu tesoureiro na direção, nos últimos 4 anos, e que eu tive a felicidade de o pôr novamente a voar pomos na clubofilia lourinhanense e do Oeste. Tudo o que eu possa retribuir àquele homem como clubófilo e como pessoa é pouco, mas sem ninguém pedir nada e sem que a gente muitas vezes perceba o que a vida nos traz, ele ali apareceu e eu lá o convenci não só a ser meu tesoureiro, mas a ser clubófilo novamente. E eu, como o Quinzé disse, a gente quando trabalhamos honestamente, eu fiz tão simplesmente, foi em 2010, chamei-o à minha casa e disse: esta postura de 30 borrachas estão tiradas, aqui não escolhes nada, agarras neles 30 e leva. Quem trabalha com seriedade é assim que nós nos sentimos bem. Penso que vai ser mais um dos adversários que vou ter este ano ao mais alto nível, e penso que quando se trabalha assim na clubofilia que as coletividades andam em frente. Coletividades que são, e para abrir um bocadinho as hostes, já que vamos fazer um bocadinho de intervalo, a base desta Zona Oeste, que quer queira, quer não, vai estando com alguma, não vamos falar se calhar no termo aéreo, alguma turbulência, mas o que é facto é que as coisas não estão muito bem. Estão a tentar encaminhar-se para ir para o pleno, para que as coisas andem para a frente. É assim, Sérgio? Eu antes de entrar nesse tema queria só salientar aqui mais uma coisa. Eu só para quem nos ouve, quem quiser tem bem conhecimento disso, eu tenho cerca também de 20 clubófilos na Lourinhense, 19 e um com dublagem, em que tenho cerca de 6 ou 7 clubófilos. São pessoas, alguns deles que já estão reformados, outros que já estão com uma vida mais estável, e que eu fiz tudo e mais alguma coisa para eles voltarem à clubofilia. As coletividades só têm sucessos, só têm capacidade de vingar com as pessoas. E é aí que nós nos temos debruçado em criar essas condições. Trazendo aqui a situação da Zona Oeste, a Zona Oeste, quando foi o seu início, veio sem dúvida trazer essa melhoria aos clubófilos da Lourinhã. Falando na altura que as pessoas que iniciaram a Zona Oeste, e que foi nesse caminho que a Zona Oeste e com as restantes coletividades que se criou essas condições. As realidades hoje são diferentes. Eu também não queria aplicar esse nome de turbulência, mas talvez até fique bem, não sei. Acho que as pessoas têm que ter, e isto é a minha maneira de pensar, a gente temos alturas da vida que vamos ter que sempre alterando alguma coisa. E eu acho que a Zona Oeste está na altura certa para o fazer. Não é vergonha nenhuma dizê-lo que o modelo, e eu quando falo o modelo económico. É preciso ver que nós éramos autónomos no nosso calendário e na nossa parte desportiva. Como é óbvio, eu defendo que temos, face às coisas como elas estão, que temos que alterar. Eu penso que temos uma ACDL em termos de capacidades humanas e de logística, ou aproveitando as nossas capacidades logísticas e juntando as deles, temos todas as condições para trabalhar num todo, sem com isso deixar de respeitar o que é a sensibilidade das zonas. A zona ribeirinha, a zona de Lisboa, é uma sensibilidade, é uma maneira de jogo de pomos totalmente diferente aqui da nossa. É nessa esperança, que nesta mudança, que eu penso que a única mudança que iremos ter, porque nós sempre pertencemos a Lisboa, fomos uma associação regional e poderemos continuar a sê-lo, mas que penso que a Zona Oeste, para seu bem a nível administrativo, Lisboa tem que ser gerida por um todo. E eu penso que, falando na direção que temos, e neste caso em quem
encabeça, o Sr. Carlos Teixeira. Acho que ele tem todas as capacidades humanas e de conhecimento da columbofilia para que esta transição administrativa que a Zona Oeste precisa, que ele seja parte da solução tal e qual como tem sido até hoje. Penso que isso é uma... 8 horas mais 34 minutos, e há pouco falávamos dos Rachas, campeões de fundo na Elite Club do Cadaval. É caso para perguntar, sou Bento Rachas, boa noite. Boa noite. Está tudo bem? É caso para perguntar, tenho aqui dois amigos ao pé, o Sérgio Oliveira e também o Quinzé, falaram há pouco de uma situação muito amistosa da parte de uns columbófilos belgas que acabaram também ao mesmo tempo por engrandecer a columbofilia aqui na região, nomeadamente o Elite Club do Cadaval e até nomeadamente os Rachas. Quer-nos falar um pouco dessa situação? Sim, podemos um bocadinho, podemos. Então força. Sim, sim. Pronto, tudo se passou quando os meus colegas belgas fizeram uma visita à minha casa. Portanto, eu compareci a uma festa convívio do Elite Club, portanto, para o qual tinha sido semi-convidado. Portanto, eu sempre aparecer para beber um copo, mas não estávamos à espera da recepção que houve com os meus amigos belgas. Lógico, eles em retribuição ofereceram alguns bolachos para ajudar o clube, né? Tanto da maneira da satisfação que eles tiveram, né? Pronto, são concorrentes nos quais eu me baseio na minha linha e vou jogando normalmente com estes pomos. Não são bons, não são maus, são como os outros. Mas isto, hoje em dia, a nossa columbofilia é mais uma boa amizade que nós tenhamos do que vencer ou perder, né? Portanto, é isto que é bonito e é isto que penso que o Elite Clube tem feito e vai continuar, não é? Bento, uma pergunta que te faço, há pouco estava aqui a falar aqui com o Quinzé, e ele dizia, o columbófilo que é aqui do Concelho de Sá Montagraço não é por acaso que é campeão de fundo no Elite Club do Cadaval, onde também há grandes columbófilos. Como é que vês essa observação? Isto é complicado. Tu mais do que ninguém sabes no sítio onde nós estamos. O teu entendimento não é, se calhar, o maior sobre Pomos, mas para quem conhece Pomos sabe onde nós estamos fora da linha, na linha oeste, estamos mais na linha oeste do que na linha. Pronto, e tem que selecionar Pomos para o tipo de provas que temos e para o tipo da região onde vivemos, não é? Para já, este ano foste campeão de fundo, o que também foi agradável no Elite Club do Cadaval. Pronto, já o ano passado fomos também, e ficamos contentes, né? Pelo menos houve um concorrente direto e encabezar no Clube do Cadaval que ganhou qualquer coisa. Quinzé, quero fazer aqui alguma interligação aqui com este concorrente que faz parte do Elite Club do Cadaval? Primeiro saudá-lo, que é daquelas pessoas... Sempre que há um evento, é das pessoas, claro, como todos, mas sempre com agrado que eu mando a mensagem, que sempre me diz, pena, estou nos Açores, vai buscar água até, tem lá tinto de 15 graus, à tua espera, vai lá buscar. Sempre fomos bem recebidos, faremos o mesmo por eles, e é deste tipo de gente, de columbófilos e de amizade, de pessoas sérias, sãs, que nós queremos e aceitamos todos os columbófilos deste género. Há um bocadinho esqueçam-me de dizer que, de facto, os Rachas só concorreram no Elite na especialidade de fundo. Portanto, foi campeões de fundo. Se calhar, se estão a estar na especialidade de velocidade e meio fundo, mais competitivo ainda era o Elite Club. Garantidamente. Estas palavras, ao mesmo tempo, são bem recebidas. Sim, pronto, eu fico contente, não é? Toda a gente que anda nos pomos e da nossa região sabe qual é a minha vida. Eu normalmente, a minha vida é passada ou no estrangeiro ou longe. O meu filho, portanto o Ricardo, tomava conta disso a sério. Portanto, as vidas, a idade vai avançando, vão mudando as vidas, dá o menos apoio possível. Eu posso agradecer à minha esposa que trata dos pomos, e é preciso uma vontade muito grande para nós mandarmos. Nós conseguimos mandar a fundo. Ainda é bom, porque isto é uma das maneiras para nós não desistirmos.
Pena é que não se consiga ir para as especialidades, como por exemplo nós sabemos, se calhar na região oeste, este ano os vencedores da zona oeste seríamos nós, portanto seria o Elite Clube com um concorrente deles. Isto, se fosse aceito pela própria associação, o tipo de especialidades, nós escolhemos a coletividade do Cadaval e obrigaram-me a escolher a Ruda dos Vinhos porque era a coletividade mais próxima e era lá quem encabezava pela cidade de Meio Fundo. E para isto, é um bocado chato e eu penso que estas coisas devem de acabar. Eu só consigo encabeçar na Arruda, tenho alguém que nos vai levar os pomos, umas vezes conto, outras vezes não conto, ou fazemos o nosso melhor, mas a nossa dedicação é só para longe, né? Pouco e pouco é só o fundo, e penso que será o futuro da maior parte dos clubes, né? E ao mesmo tempo continuas um homem que adora a clubofilia? Desde miúdo. Isto começou desde os 7 ou 8 anos, ainda não verca. Entretanto, quando casei fui para o Sobral, portanto, eu jogava futebol, como tu sabes, e isto foi acabando, e depois virem para os pomos novamente, o Ricardo quis virem para os pomos novamente, e leva uma vida de pomos, não é? Portanto, pensei disto. Portanto, é uma satisfação. Eu tenho aqui também outro lado, aqui ao meu lado esquerdo, outro colombófilo, nomeadamente também deves conhecer o Sérgio Oliveira da Lourinhã, que também te quer mandar uma palavrinha, já que estamos aqui no nosso conselho e hoje fomos nós a recebê-los aqui em Sobral Montagraça. Sérgio. Sim. Queria também mandar aqui um abraço para o amigo Racha e para o Ricardo e para a sua esposa também. Eu compreendo bem aquilo que os Rachas dizem. Quando nós não estamos na linha, há uma dificuldade bastante grande em nos afirmarmos no distrito e na zona, mas com pomos de grande categoria como eles têm, só assim é que nós conseguimos esses objetivos. Bento, muito obrigado por este bocadinho. Foi um pouco em cima, mas já acho que é sempre bem-vindo. Sim, eu estou nos Açores, já sabes, estou a minha vida, né? Estou no meu trabalho, por acaso vai-se andando para aqui, no Natal para ir com a malta, dar um abraço à rapaziada toda. E hoje é São Martinho e uma jerupigazinha, como há pouco é que o Quinzé há pouco disse, jerupiga, branco velho e uma castanhinha, se calhar é indicado agora. Se eu tivesse aí, podes ter a certeza que na minha casa teria lá uma equipa muito boa na Água P. Agora aqui é difícil para mim, né? Nem Água P é que eu vim encher novo, a gente bebe um copo também, mas não é a mesma coisa. O Quinzé estava aqui a dizer a convidar-te para ir até ao Cadaval, porque estão lá também numa amena tranquilidade e com a jerupiga, com a água pé e com as castanhas, estão eles também lá a fazer um convívio. Sim, eu sei como costumo, os nossos convívios no Cadaval costumam ser bons, independentemente de eu estar ausente a maior parte das vezes. É ótimo que a gente vá continuando com isso. O do Quinzé, como eu disse há pouco, manda-me sempre aquela mensagem amiga para comparecer, como faz aos outros concorrentes nossos. Pronto, e o mais que eu posso mandar é um abraço para eles todos, e que corra do melhor possível. Pode ser que um destes São Martinhos consiga estar por aí, né? Bento, um obrigado e felicidades e olha, já agora boa estadia nos Açores. Tá bom, obrigado, um abraço. Deus, obrigado. De Bento Rachas não estava previsto 15 dos Açores para Sobral Montagraço, via Elite Clube do Carnaval, também com as palavras do Sérgio Oliveira que foram também agradecidas pela parte do Bento. Para ti também é importante esta forma de pensar. Claro. Eu já disse que a estrutura do Elite Club, para mim, neste momento, isto até me emociona um bocado, é uma família. Sofremos todos com enfim, aquela divisão. Fomos pessoas que demos sempre o melhor em prol daquela coletividade. Coletividade essa que foi, para mim, foi o maior orgulho e foi uma coisa que, a troco daquilo que eu disse, nunca ganhei nada, pelo contrário. Foi a maior e a melhor do país durante anos. Portanto, recentes. Enfim, o pilar base de sustentação da Zona Oeste foi Torres Vedras. Falou na Zona Oeste, acho que a Zona Oeste ficou mais fraca precisamente com a nossa saída para o Elite Club. A estrutura abanou um bocado, mas vamos ter fé que as coisas se vão restabelecer e ficar dentro daquilo que a gente quer. Um calendário nosso,
com recolha porta a porta, que foi aquilo que a gente lutou, perdemos noites, bastantes telefonemas, e a mim pessoalmente custa-me abrir mão disso, e o Elite Club igual. Sérgio Oliveira, há pouco estávamos a falar nessa conversa da Zona Oeste, e nomeadamente da ACDL, que provavelmente os vai receber de bom agrado. É essa a vossa intenção? É por isso que estão todos a trabalhar para que a clubofilia aqui nestes clubes, desde a Encosta do Sol até a Lourinhã, as coisas trabalham no bom sentido de engrandecer a clubofilia? Bem, é assim, eu na verdade acompanho, portanto eu estou à frente da coletividade da Lourinhã há 5 anos, mas estive sempre a trabalhar direto ou indiretamente com a direção, nas direções, desde que foi a fundação da Zona Oeste. A associação os columbófilos aqui do Oeste nunca saíram da associação. Os columbófilos do Oeste foram geridos por uma associação regional que estava mais sensível àquilo que eram os problemas deles, a nível administrativo, como eu disse há bocado, a nível administrativo e até como de logística. Eu é assim, eu na verdade posso-vos dizer que na altura, através do Sr. António Luís Gaurão, do Eduardo Bernardes, do José Florencio, pessoas de grande responsabilidade na altura, conhecia-os mal e sensibilizava-os que a coletividade da Lourinhã só tinha futuro se esse mesmo caminhão que fazia parte dessa logística nos recolhesse os pomos na Lourinhã. É uma verdade. Eu quero aqui dizer que é assim, eu tenho uma visão não muito diferente disto que o Quinzé disse, mas que é real. Que é assim, face à desistência dos columbófilos, que nem sequer se nota muito aqui no Oeste, mas que é também, mas se calhar mais significativa a nível de Lisboa, cidade e arredores. Se calhar vamos ter que abdicar dessa situação da recolha de porta a porta, mesmo pensando não só em nós, mas pensando nos outros também. E isto porquê? Porque as coletividades vão ficando mais espalhadas, são menos, vão ficando mais espalhadas, e o que vai ter que acontecer é que os pomos devem ser recolhidos no mínimo tempo possível. Portanto, isto é a minha visão. Eu sempre disse na Lourinhã que, tal e qual como nessa altura essas pessoas foram de grande parte da solução do que é a clubofilia hoje na Lourinhã, e da qual eu os respeito muito, tive o cuidado, em conversas que tenho com as coletividades aqui vizinhas, entre elas o Elite Club, que sabia que era um dos problemas que eles poderiam vir a ter. E eu, como na Lourinhã, como dirigente, costumo dizer que faço sempre parte da solução, já os pus completamente à vontade para esse efeito. Tanto o faço para o Cadaval, como qualquer outra coletividade que queira ir sempre no sentido de resolver os problemas. E eu penso que essas ditas concentrações irão ser inevitáveis. Isso para mim faz parte da evolução da clubofilia, e nós temos que nos adaptar aos novos tempos. Penso que a CDL está sensível para toda essa situação, e acho que isto são tudo questões a limar, que acho que estão bem entregues a quem as vai resolver, e está mandatada pelos clubes, e espero, se Deus quiser, daqui a um ano novamente, em conversas que nós tenhamos, ou durante a campanha, estarmos todos satisfeitos que estamos no bom caminho, e que as percas de clubófilos não serão tão grandes como isso, porque nós, dirigentes das coletividades, temos como responsabilidade maior criar condições para os clubófilos não largarem a clubofilia e terem condições na clubofilia. Sérgio, já que falaste aí na resolução, nunca no problema, e sabes melhor que ninguém como é que as coisas estão a andar, e é importante também todos nós sabermos, ao mesmo tempo, este impasse criado está a ter vários passos que vão ser dados para resolver as coisas na melhor forma, para que a clubofilia aqui na Zona Oeste seja resolvida esse pequeno impasse que aí está. Que passos esses vão ser dados até o próximo dia 17? Pronto, é assim, eu nem sequer estou mandatado para isso. Estamos
tanto eu como aqui o Quinzé estamos a par do que é que se passa. Eu penso que as coisas estão bem encaminhadas. Os impasses por vezes não são maus, até são bons para as pessoas pensarem bem quando se tem que se mudar, como é que se vai mudar e se vai-se mudar-se para melhores condições. E eu ainda há pouco referia precisamente isso. Eu quero aqui salientar que, se não me falha a memória, no início da Zona Oeste há 9 anos, o que sempre foi a força desta zona, com todo o respeito que é as outras zonas em Lisboa, foi a união dessas 9 coletividades. Éramos 7 ou 8, mais tarde com o Elite, e eu acho que tem que ser novamente essa união que tem que prevalecer para o futuro. Porque há uma coisa que nos liga a todas, independentemente daquilo do que é os problemas de cada uma, que é o gosto pelos pombos e pela clombofilia. E nós temos que nos unir e agarrar e ligar cada vez mais para aquilo que é preponderante na clombofilia, que é o não abandono dos clombófilos e das suas condições, e pôr de parte algumas coisas que já são-nos mais importantes localmente. E nós, por vezes, temos que abdicar de certas coisas que são só mais agradáveis para uma ou 2 ou 3 partes, ou não interessa, para algumas partes, e irmos então para o caminho, para aquilo que é o melhor para esta zona. O que é que eu acho que é fundamental para esta zona? Pronto, aquilo que o resto do distrito já tem, que é condições a nível de transporte, porque o distrito não tinha, ano passado ganharam até, porque aí a direção de Lisboa fez um trabalho, segundo eu falo com colegas meus de vários pontos do distrito, um trabalho espetacular com a remodelação dos carros, tem condições tal e qual como nós temos. Penso que têm condições humanas praticamente como nós, e penso que há hoje uma sensibilidade diferente nos dirigentes de Lisboa que se calhar havia há 10 anos atrás. Portanto, é que sempre com essa esperança que eu ando na clombofilia, e como te disse, se calhar nem é preciso esperar daqui a um ano, penso que daqui a um mês, 2, 3, quando isto a campanha começar, já as pessoas têm todas as dúvidas esclarecidas e que vamos estar no bom caminho. E não tenho qualquer dúvida sobre isso. Então, no dia 17 tem que estar tudo preto no branco. Sim, não tenho dúvida nenhuma, não é segredo para as coletividades. O Sr. António Luís está mandatado por todas elas para tratar desta situação, e dia 17 faremos a nossa Assembleia, mais uma, que ficará para a história da Zona Oeste, e, como eu digo, a Zona Oeste continuará sempre a ver. Simplesmente é a realidade que eu disse há bocado. Eu penso que a clombofilia da Zona Oeste está englobada, como teve sempre no distrito, simplesmente face aos meios que temos, e as pessoas do Oeste não devem ter vergonha disso, devem ter orgulho que fazem parte de um distrito que tem os mesmos problemas que nós temos. Temos uma direção que está sensível, uma direção da ACDL que está sensível aos problemas de tudo o que é no distrito. Portanto, temos só a ganhar é avançar para novos projetos em conjunto, com o que melhor liga na clombofilia, e acho que não é meio para nós estarmos preocupados. Penso que, tanto da parte da Zona Oeste, o trabalho de casa está bem feito, da ACDL também penso que o trabalho deve estar minimamente bem feito, se há algum trabalho para fazer, e as pessoas só têm que andar para a frente e pensar essencialmente nos clombófilos e naquilo que os liga. Quinzé, que opinião é que tens? Não bem igual ao do Sérgio. Aí já é ligeiramente diferente em relação àquilo que ele diz. Eu já fiz parte da CDL num mandato, trabalhámos bem, já coordenei as soltas da Zona Oeste, trabalhámos bem, mas há coisas que para mim neste momento são quase preponderantes em termos de coletividade, neste caso o Elite Club. O calendário e a recolha porta a porta. A não desistência de clombófilos passa por aí. Não é estar a carregar caixas depois de um dia de trabalho, a ter que estar, neste caso, agradeço a disponibilidade já da Lourinhã e na pessoa aqui do Sérgio, a transportar caixas, nem sei bem ainda para onde, e não é por aí que depois de um dia de trabalho, sem jantar, se calhar sem nada, apanhar os pomos, ir encestá-los e depois, não sei em que condições, em que sítio, estar a mudar caixas,
não estou muito virado para aí. Isso vai fazer com que haja certamente um abandono enorme no próximo ano. Se não mesmo este ano. Atendendo que cada vez mais portas se vão abrindo e com outras mentalidades, o Elite é, neste momento, provavelmente a mais forte das coletividades. Temos muitas ideias e delas pode sair alguma que não seja isto que o Sérgio está a dizer. Vamos aguardar, com todo o respeito. Espero que o Teixeira e o Sr. Galrão cheguem a bom porto, porque, como eu disse, é a minha opinião pessoal e, em parte, o apalpar do pulso dos concorrentes do Elite é que há alternativas, e essa de carregar caixas num transporte que não é nosso e para outro sítio, não vamos muito para aí. Quer dizer, não vamos muito para aí. Julgo que passa por cedências e contrapartidas. Nem um pode ganhar sozinho, nem o outro pode perder. E acho que isso é uma base de entendimento em que não há muitos anos o Carlos Baterias, o Quinzé e o Eduardo Bernardes, em relação ao calendário, ajustou isso. Meus amigos, fazemos uma parte com um calendário a sul, inicialmente, segunda parte em cima. Isto é um exemplo e chegamos facilmente a um entendimento e correu lindamente. Epá, agora dizerem-me assim, vais ter que comer um calendário norte, que eu não o escolhi, nem ninguém do Elite Club. Vais ter que ir pôr os carros a tal sítio. Ainda hoje me falaram num sítio que eu olhei em Torres, num largo dos bombeiros. Desculpem-me lá, mas aquilo era uma piscina. Só se formos para lá com nem sei se cá com barbatanas. Para ir carregar, epá, é impossível. Portanto, há coisas que, seja quem for, e eu confio plenamente no Sr. António Luís Galrão, como acho que, e o Sérgio já o disse, o Carlos Teixeira tem que ter sensibilidade para o nosso caso, epá, e chegar, enfim, de forma a que os columbófilos se mantenham, porque não é dessa forma, não é com vinagre que se apanha moscas. E de facto também queres ao mesmo tempo que as coisas se resolvam num bom sentido e que sejam bom para toda a columbofilia. Sem dúvida, sem dúvida. É lógico que neste momento tenho os 3 últimos diretores e presidentes que foram de Torres, em que a gente facilmente chegávamos a consensos, não precisávamos estar ali com grandes discussões. Só que agora, ultimamente, enfim, não sei se há mais credibilidade, se há menos credibilidade. Eu sei é que as coisas não estão tão fáceis em termos de zona de chegar a consensos. Mas pronto, vamos esperar que as coisas se resolvam tudo pelo melhor no próximo sábado. Quer dizer, muita coisa de certeza havia para tratar, muita coisa havia para falar, o que é facto é que já passou praticamente 1h30. Portanto, uma conversa agradável. Resta-me agradecer-te a tua disponibilidade, porque estavas no meio de amigos, estavas no meio do São Martinho e vieste de bom grado do Cadaval até o Hospital da Graça para estar presente nesta pequena entrevista. E isso também é de salutar, e ao mesmo tempo da forma como também aqui apresentaste a tua postura como homem. Obrigado e felicidades. Sempre disponível. Já agora agradeço ao Oasis FM, na pessoa do Duarte, e lanço aqui o convite a estarem, se quiserem, claro, dia 2 na nossa entrega de prémios, portanto, nas Caldas da Rainha, com muito gosto que serão recebidos, e sentir in loco o que é uma família na columbofilia e a maneira, enfim, de estar na columbofilia do Elite Club. Obrigado, Quinzé. Sérgio Oliveira, também agradecer-te e deixar-te o microfone aberto para que mais alguma coisa que possas querer referir e desejar-te a ti as maiores felicidades. Também agradecer-te a forma e a paciência às vezes para que tens para comigo, também para me explicar algumas situações que envolvem a columbofilia, não só tu, como o Quinzé, e vários outros elementos com quem eu me vou relacionando para me passar mais dados para que eu também possa entender mais um pouco daquilo que é este desporto. E vocês, de certeza, todos podem contar, dentro das nossas dificuldades e dentro da nossa maneira de ser, contribuir também para a divulgação da columbofilia, não para a distribuição, aliás, para a divulgação, para a promover e para o bem-estar e para a amizade, como aqui disse há pouco, Sérgio. Desta-me também agradecer a oportunidade de termos estado aqui a falar sobre columbofilia.
Eu sou colombófilo, vá lá, competindo com pombos já há cerca de 23 anos, e costumo dizer para os meus filhos: tudo o que eu possa dar à colombofilia é sempre pouco, porque a colombofilia tem-me dado muito. Reitero aqui novamente que a Lourinhã está sempre disponível para o avanço da colombofilia. É nesse intuito que acho que também temos de estar na colombofilia, e acho que vamos para uma colombofilia melhor 2013, e é esses os votos que eu deixo aqui. De um obrigado. Obrigado, Sérgio. Felicidades.